Jesus! Foi o que eu disse agora para duas Marias, sabe, que veio agora aqui no portão e quis me evangelizar. Uma abriu a Bíblia em Mateus 18 e leu para mim, né? Do versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que reservou ajustar contas com o seu servo. No versículo 27 ele diz que ele perdoou, e o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Aí a outra Maria me vai lá em Atos, né, lá no livro de Atos, e me diz, lê lá que a Safira, com o marido todo, foi morto porque vendeu o terreno e não levou dinheiro. Eu não entendi. Qual das Maria pregou para mim, Flor? É o de Mateus, né, 18, 27, que Jesus perdoou toda a dívida. E também lá está escrito que perdoar tem que ser 70 vezes 7. Ou a que a Maria que pregou para mim lá em Atos 5, Flor, que diz que Ananias e Safira morreu porque não deu dinheiro lá todo, entendeu? Quem pregou para mim o evangelho, Flor? Por favor, estou muito confusa, me ajuda aí. Oh, Flor, é isso aí. O homem, ele é mau, tem a natureza ruim, né? Por natureza. Então aqui, no versículo de Mateus 18, é Mateus que conta a história, porque ele andou, né? Ele andou com Jesus de Nazaré. Então ele está contando como Jesus de Nazaré fazia, está falando para quem? Para os judeus. Então Pedro se aproximou de Jesus, ele está contando, e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a um irmão que peca, né? Que faz alguma coisa ruim? 7 vezes? Mas Jesus disse: não, 70 vezes 7, ou seja, sempre. Logo em seguida, vem a parábola, né? Ele contando o rei dos céus, né? Esse rei que significa Jesus. O rei dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem suas contas com os seus servos, né? É assim que Jesus faz conosco. Está nos experimentando sempre, né? E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus servos que lhe devia muita prata. Assim como nós, né? Nós devemos e nós somos perdoados toda hora, mas nós não perdoamos, a nossa natureza é ruim. Nosso irmão, né? Nosso amigo, o marido, a esposa, o vizinho, o irmão de sangue, o irmão de congregação, nos faz alguma coisa e a gente não perdoa, a gente fica remoendo, né? A gente exclui. Então a gente fica remoendo, nossa natureza é ruim. A gente não lembra da palavra, né? Então, ele disse, o rei disse, ordenou que fosse vendido tudo que ele tinha para pagar-lhe a dívida, bem como a sua esposa, seus filhos e tudo o que ele tinha. Mas o servo prostrou-se diante do rei, se desesperou, pediu misericórdia, não é verdade? Para o senhor ter paciência e para poder ele ganhar tempo, né? Para estar pagando a dívida. Então o rei teve o quê? Compaixão, porque Jesus morreu na cruz por nós, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele pagou com sangue, sem pecado nenhum, morreu por nós. Mas quando aquele servo que foi perdoado saiu da presença do rei, né? Encontrou o seu companheiro, olha, o seu companheiro, né? Pode ser da sua instituição religiosa. O
seu companheiro, né, amigo de infância, o seu amigo parente, o seu amigo de dentro de casa, né, seu irmão, sua irmã, que lhe devia 100 denários. Esse devia pode ser uma falta que ele fez, uma palavra mal empregada, uma coisa que nós achamos que ele ficou devendo, ela ficou devendo, né? Alguma coisa ruim que ela falou, que nos fez sofrer, né? Que nós não gostamos. Então está nos devendo alguma coisa. Mas ele encontrou com o seu companheiro e o que ele fez? Agarrou pela garganta e exigiu que lhe pagasse na hora. Ele tinha acabado de ser perdoado. Mas não entrou nele essa natureza da graça. Essa natureza da graça de Deus. Né? O homem prostrou-se diante dele e fez a mesma coisa que ele fez com Jesus. Tenha paciência que eu lhe pagarei. Mas o seu credor não queria saber, não queria esperar. Mandou prender, encarcerar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Mas o Jesus, ele é onisciente, né? Ele sabe, ele vê. Ele é onipresente, ele vê, ele está presente, ele vê todas as coisas. Então o rei chamou, né, ele de novo à sua presença e corrigiu, né? Vocês leem aí em Mateus 18 até o versículo 34, vocês vão lendo. Mas é esta natureza. Então, Pedro, veja bem, Pedro, ele perguntou para Jesus sobre o perdão e Jesus falou que tinha que perdoar sempre, não é verdade? Então aqui o rei significa Jesus e o servo significa Pedro. Então vamos ver agora a passagem que você diz lá no livro de Atos. Veja bem que no livro de Atos 5 vem a história de Ananias e Safira. Mas veja bem aqui no versículo 3, mas Pedro perguntou, Ananias, Satanás encheu o seu coração, por que você permitiu isso? Então veja bem que aqui é aquele servo lá de Mateus 18. Aqui é a carne. Aqui é a história. É Lucas contando a história para Teófilo, o que aconteceu. E aqui ele ouviu de quem? De Pedro, porque Lucas não andou com Jesus de Nazaré. Ele ouviu histórias de Pedro também. Então, esta história aqui, ele ouviu de Pedro. E Lucas é um historiador. Ele está contando. Então, aqui é aquele servo que não perdoou a dívida, que continuou mesmo ouvindo a graça de Deus. Ele andou com Jesus, mesmo ele ouvindo a doutrina do perdão, a doutrina do amor, mas ele continuou, né? Continuou na carne. Lembra-se que ele negou o próprio Jesus? Pedro foi aquele que Jesus edificou a igreja, confiou à igreja, mas Pedro negou Jesus. Pedro não teve fé suficiente para ir a Jesus, lembra? Quando Jesus falou, vem, e ele afundou, ele não teve fé. Então Pedro, esta igreja do mundo, estava o quê? Em cima do muro. Talvez esteja até hoje. Talvez até hoje esteja bebendo leitinho. Não, por isso não consegue assimilar e entrar 100% no amor de Deus, ou seja, na graça de Deus, na aliança da graça, na aliança da cruz. Não consegue, na aliança do amor de Deus, que é para judeus, grego, brasileiro, inglês,
não importa, mas eles preferem ficar pela aliança pagã, aquela que vive pela letra. A palavra nos ensina que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui, foi Pedro, foi pela palavra de Pedro que Ananias e Safira caiu morto. Pelo amor de Deus, não tem sentido. Logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto. Ele vendeu o terreno dele. O problema aqui, se vocês lerem todo o texto e contexto, vai ver que o problema aqui é a mentira. Não é porque ele vendeu o terreno, porque ele vendeu um terreno, uma coisa que era dele. Mas é a mentira que fez com que ele morreu. Será que ele morreu ou foi morto? Mataram ele por causa da mentira. Porque todos os que ouviram o que tinha acontecido ficaram com medo. Então, naquele lugar, não estava tendo uma boa notícia. E o evangelho significa boa notícia. Alguém fica com medo quando alguém está dando boa notícia para nós? Não, né? Então, eles levaram para fora. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa. E logo que eles ficaram sabendo, eles também tiveram medo. Sem saber o que tinha acontecido, né? Pedro perguntou, também foi o quê? Foi para pé da letra com ela. Diga-me, você vendeu aquela terra por este preço? Ela disse sim, ela mentiu também. E aonde teve o perdão aí 70 vezes 7? Então aqui é uma história. Lembre-se sempre que o livro de Atos é história. É uma história. É o livro de Atos, é história, não é doutrina, é história. É a história que o doutor Lucas, que é um historiador, ouviu de Pedro, João e Paulo. Então, aqui, Pedro disse: como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessa? Então, estava aqui a letra, a palavra da condenação, mas depois da cruz é a palavra da graça de Deus. Então, aqui é história não é da história de acontecimento de antes do amor de Deus, deles assimilar o amor de Deus. Pedro aqui ainda não tinha assimilado, aliás, ele não entrou. Vai lá em Gálatas 2, que vocês vão ver, leia lá, texto e contexto, Gálatas 2, para ver que existem 2 evangelhos. Esse que Pedro seguia e continuou seguindo, que é o evangelho da circuncisão. Pedro estava em cima do muro, né? E existe o evangelho segundo Cristo, depois da cruz. Esse é dito para nós por o apóstolo Paulo nas cartas paulinas. Romanos 8 nos diz que nenhuma condenação há mais para nós. Então aqui é uma história de que Pedro ainda estava na letra, na lei da condenação. Lembre-se, vamos ler a Bíblia e entendê-la como já está interpretada. Paz seja convosco.